bem, iniciamos com a quarta-feira de cinzas, o tempo da quaresma, tempo de conversão. E devido aí à grande importância de conhecermos a nossa fé, eu, Padre Marcelo, padre da Diocese de Jacarezinho, pároco da paróquia Santa Filomena, aqui em Santo Antônio da Platina, tenho o dever e também ao mesmo tempo a alegria de poder ajudar você, ouvinte platinense, seja paroquiano da paróquia Santa Filomena ou paroquiano das outras paróquias, mas gostaria de dar a minha colaboração e contribuição como sacerdote, como pastor de almas, como condutor nos mistérios da nossa fé. Então vamos prestar bastante atenção nesta catequese sobre um tema muito importante para vivermos nesta quarta-feira de cinzas, o tema do jejum e da abstinência. Muito bem, nós conhecemos os 5 mandamentos da Igreja e um deles diz assim: jejuar-se e abster-se de carne quando manda a Santa Madre Igreja. Aí cabe-nos algumas perguntas. Quando a Igreja manda-nos, então, viver dia de penitência, viver o jejum, viver a abstinência de carnes? Muito bem, vou falar para vocês aqui alguns cânones do Código de Direito Canônico, que é a lei da Igreja. O cânon 1249 diz assim: todos os fiéis, cada qual ao seu modo, por lei divina, têm obrigação de fazer penitência, para que todos se unam entre si em alguma observância comum de penitência. Prescrevem-se os dias de penitência, em que os fiéis, de modo especial, se dediquem à oração, exercitem obras de piedade e de caridade, se abneguem-se a si mesmos, cumprindo mais fielmente as próprias obrigações e, sobretudo, observando o jejum e a abstinência. Muito bem, então quais são os dias que a Igreja nos orienta? Os dias e tempos de penitência, gravem bem, dias de penitência na Igreja Católica são todas as sextas-feiras do ano e o tempo da quaresma. Gravaram? Todas as sextas-feiras do ano e o tempo da quaresma. Certo? Muito bem. Então, nós temos todas as sextas-feiras do ano e o tempo da quaresma como dias penitenciais. E como que a Igreja então orienta para viver esses dias penitenciais? Abstendo-se de carne ou de outro alimento. Eu vou apresentar para vocês o que diz então a conferência aqui no Brasil dos Bispos. Toda sexta-feira do ano é dia de penitência, a não ser que coincida com alguma solenidade. Os fiéis nesse dia se abstenham de carne ou outro alimento, conforme preferir, ou pratiquem alguma forma de penitência, por exemplo, a oração da Via Sacra. E uma orientação interessante, principalmente realizando uma obra de caridade, preparando, por exemplo, uma cesta básica, levando para uma família, ou exercendo aí, realizando um exercício de piedade, por exemplo, a visita a um santuário, e neste santuário rezar ou o rosário ou a Via Sacra,
o terço. Então, conforme a criatividade ascética, espiritual, mística. Ok? Perfeito. A quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa são dias de jejum e abstinência. Vamos ler aqui então o que o cânon 1252 nos diz. Estão obrigados à lei da abstinência os que completarem 14 anos de idade, ok? E estão obrigados à lei do jejum todos os maiores de idade, de 18 anos até 60 anos começado, ok? Entendeu? Mas todavia, os pastores de almas, isto é, os bispos, os padres, os pais, procurem que mesmo aqueles que por motivo de idade menor não estão obrigados à lei da abstinência e do jejum, já vai ensinando às crianças a importância do jejum e a importância da abstinência. Sejam formados no sentido genuíno para esta prática tão bonita e tão assim marcante, que é uma forma de oração. O jejum é uma forma de oração. Então está respondido. O mandamento diz: jejuar-se e abster-se de carne quando manda a Santa Madre Igreja. Quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa, dia de jejum e abstinência. Todas as sextas-feiras do ano e todos os dias da quaresma são dias de realizar exercícios espirituais penitenciais. Mas qual a diferença entre jejum e abstinência? Vamos lá. Abstinência. A abstinência, não comer carne vermelha ou carne de aves, certo? Então a única carne então para a abstinência, principalmente da quarta-feira de cinzas, que pode se comer é a carne de peixe, claro, com muita moderação, porque numa determinada época da história, o peixe, ele simbolizava o alimento dos pobres, tendo em vista que a carne era a carne vermelha, a carne de aves era uma carne nobre, né? Claro, é permitido comer peixe, mas com muita sobriedade. Você não vai ao pesca e pague e vai se empanturrar de peixe. Não é isso. Mas é rezar com a alimentação, certo? E o jejum? Eu quero apresentar para vocês 4 tipos de jejum que o site do Padre Reginaldo Manzotti nos apresenta, e eu achei muito interessante a maneira pedagógica que ele nos apresenta. Primeiro tipo de jejum, chamado jejum da igreja, que é aquele que para as pessoas que não têm tanta experiência no jejum. Café da manhã e mais uma refeição, ou o almoço, ou o jantar, ou um lanche simples, no lugar de uma dessas refeições, certo? Então podemos assim dizer 2 refeições no dia, uma de manhã antes das 9 horas, um café da manhã bem magrinho, e uma refeição um pouquinho maior, mas bem sóbria, o almoço ou o jantar. Lembrando da abstinência de carne, estou falando do jejum para a quarta-feira de cinzas e para a sexta-feira santa, agregado à abstinência de carne vermelha e carne de ave. Segundo tipo de jejum, jejum, pão e água. Café da manhã, antes das 9 horas da manhã, bem sóbrio, e durante o dia, no lugar do almoço, comer um pão, ou no lugar do jantar, comer um pão, e durante o dia ir tomando água, certo? Lembrando que tomar remédio não quebra o jejum, tá certo? Se você está tomando remédio, vai tomar remédio de maneira normal, ok? Não quebra o jejum. E água também não quebra o jejum. Terceiro tipo de jejum, jejum à base de líquidos. Café da manhã, antes das 9 horas, e durante o dia ir tomando líquidos, água
ou um outro tipo de líquido. Uma dica aqui, chá quente para aquecer bem o estômago, ou suco de frutas, ou água de coco, ou soro caseiro, né? Líquidos que hidratam, né? Caldo de cana, que hidratam o nosso corpo, mas aí não come outro alimento. Então é um jejum à base de líquidos, café da manhã, um cafezinho com um pãozinho magrinho e durante o dia. E o quarto tipo de jejum já é um jejum mais avançado, é para quem tem experiência. Café da manhã somente, bem magrinho, e durante o dia apenas água. Esse é o mais pesadinho. Então esses tipos de jejuns que eu disse é para viver na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Falando um pouquinho dos efeitos do jejum em nossa vida, o jejum ajuda-nos a viver o combate na fé contra Satanás, contra as tentações. É um exercício espiritual que liberta-nos também do egoísmo e das outras paixões desordenadas. Nós superamos o apego às coisas da terra. O jejum e a abstinência que praticamos quebra o orgulho dentro de nós, nos convida a imitar a misericórdia divina e também um efeito maravilhoso, nos ajuda a aumentar a caridade, repartindo o pão com os necessitados, isto é, aquilo que nós nos abstemos durante os tempos penitenciais, nós aplicamos em obras de caridade. A carne que não comemos nos dias prescritos, nós levamos ao pobre aquele que não tem. Olha que bonito. Então o jejum é este bonito exercício espiritual. Lembrando, quarta-feira de cinzas, dia de jejum e abstinência. E durante a quaresma, escolhamos um exercício espiritual para vivermos frutuosamente o tempo da quaresma. Qualquer dúvida, pode me procurar na paróquia Santa Filomena para conversarmos, tirarmos algumas dúvidas de maneira mais específica. Deus abençoe e estaremos então rezando as missas na Igreja Paroquial Santa Filomena, as missas da quarta-feira de cinzas, 15 horas e às 19h30. Deus abençoe!